Pessoal, hoje eu vou resolver com vocês uma questão de genética mendeliana, uma questão de um vestibular discursivo da Unicamp. Faz uma pausa aí e lê a questão. A resolução, a gente vai revisar um conceito basicão. Os indivíduos, os nossos genes estão nos nossos cromossomos. Os cromossomos são fitas de DNA condensadas. Então, o indivíduo, ele vai ter esses parzinhos de cromossomos que a gente chama de cromossomo homólogo, e nesse loco gênico, a gente vai ter o gene de interesse. Esse gene A, ele pode se manifestar, ele pode existir na forma que a gente vai chamar de dominante, usar a letra maiúscula, e a forma recessiva, que a gente usa a letra minúscula. Para o exercício de segunda lei de Mendel, a gente vai analisar duas características. Então, esse indivíduo, na hora de formar os seus gametas, ele vai separar esses cromossomos. Eles podem se combinar de formas diferentes. Então, esse é o primeiro ponto do nosso exercício. O que o exercício traz pra gente nessa tabela nada mais é do que um cruzamento teste da segunda lei de Mendel. Então, eu tenho indivíduos diferentes e esses indivíduos têm características diferentes, porém os dois são puros para essas características. A F1 é o resultado desse cruzamento P. E a gente tem 900 indivíduos, 900 novas plantas com essas características aqui. O cruzamento F2 é o resultado da F1 com a F1. E aí a gente tem uma proporção um pouquinho diferente. A gente tem 900 indivíduos com essas características, 300 indivíduos com essas características, mais 300 indivíduos com essas daqui, e por fim, apenas 100 indivíduos, 100 plantas com essas características. Analisando a tabela e analisando esse nosso quadro aqui, a gente já consegue responder o item A, que é qual é o padrão de herança da cor vermelha da pétala. Gente, se a cor vermelha é a única característica que se manifesta aqui em relação à cor, né? Se é a única variação da característica que se manifesta em F1, essa é a herança dominante. Por quê? Esse caractere aqui, o fator que condiciona essa cor, ele não some, ele não se manifesta nessa geração e ele volta a se manifestar nessa geração. Então, eu sei que aqui a gente tem uma herança dominante, tanto a cor vermelha da pétala quanto a textura lisa da folha, são heranças dominantes. E também o exercício pergunta qual é o padrão de herança do fenótipo rugoso da folha. O fenótipo rugoso, ele é um padrão recessivo, por quê? Porque ele não aparece na F1 e ele volta a se manifestar na F2. Então, essa é a resposta do item A da nossa questão. Para responder o item B, a gente vai fazer o quadro de Punnett. Então, a gente vai fazer o cruzamento da F1 com a F1. Então, eu tenho esses dois indivíduos aqui que vão possuir o mesmo genótipo. Como é que a gente sabe quais são os possíveis gametas? Aqui a gente vai colocar os possíveis gametas e aqui as novas combinações a partir desses gametas. Então, a gente vai fazer a técnica do chuveirinho. Esse alelo aqui pode se combinar com esse, como pode se combinar com esse. Então, aqui eu tenho Azão e Bzão, Azão e Bzinho como possibilidade. E esse Azinho pode se combinar com esses dois aqui, Azinho e Bzão, Azinho e Bzinho. Agora, aqui eu vou copiar para cá, porque a gente está fazendo um cruzamento de indivíduos com o mesmo genótipo. É Bzinho. A gente vai fazer o quadro de Punnett, que é unir esses gametas aqui. Então, o que eu tenho aqui como possibilidade? Azão com azão, Bzão com Bzinho. Azão com azinho, Bzão com Bzão. Azão com azinho, Bzão com Bzinho. Azão com azão, Bzão com Bzinho. Azão com azão, Bzinho e Bzinho. Azão e azinho, Bzão e Bzinho. Azinho com azão, Bzinho com Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzão. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azinho, azinho, Bzão, Bzão. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Azão, azinho, azinho, Bzão, Bzinho. E azinho, azinho com Bzinho, Bzinho. De Punnett, a gente consegue responder o item B, que é qual a proporção do genótipo duplo heterozigoto, ou seja, ele quer saber qual que é a proporção desse fenótipo aqui nesse cruzamento. Então, a gente vai fazer uma conta. Nós temos 16 possibilidades e aqui, onde que a gente vai encontrar o genótipo de interesse do exercício? A gente tem um aqui,
outro aqui e um aqui. Logo, eu vou ter 16 possibilidades. Dessas 16, 4 é o que o exercício está pedindo. A gente simplifica, a gente vai ter 1/4 e 1/4 é igual a 25%. Então, é essa aqui a resposta do item B. Lembrando que, se é uma questão dissertativa, só colocar isso daqui não é o suficiente para ela ser considerada uma resposta excelente. Se a prova é dissertativa, você tem que saber fazer, desenrolar esse raciocínio e escrever sobre o seu raciocínio, certo? Espero que essa resolução tenha ajudado bastante vocês, então até a próxima resolução. Tchau, tchau!